Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e esse vídeo é para você que gosta de escrever, já tem duas, três ou mais histórias e percebeu que tem começado a se repetir um pouco, seja nos elementos da trama, seja na ambientação ou mesmo nos personagens. Antes de mais nada, já que a gente vai falar sobre repetições aqui, é importante fazer aqueles famosos disclaimers e tirar algumas coisas do caminho, né? Primeiro é que existe todo um debate sobre a busca pela originalidade absoluta, né? E esse é um assunto para um outro vídeo. É mais ou menos consenso que a criatividade é o resultado de combinações das influências e estímulos que cada autor vai recebendo pela vida, né? E que é impossível tirar alguma coisa do nada. Tem aquela frase que é até conhecida, mas eu não me lembro de quem é agora, mas ela é mais ou menos assim: se você acha que criou alguma coisa completamente original, é porque você não procurou o suficiente. Certamente alguém já fez alguma coisa parecida. Outra coisa é que nesse vídeo eu não estou falando sobre a padronização de histórias, né, que ocorre principalmente em Hollywood hoje em dia, ou de certas fórmulas que muitos autores seguem pensando que esse é o segredo para fazer sucesso. Esse também é assunto para um outro momento. Quando eu falo de repetição aqui, é aquela repetição inocente, né, que acontece sem querer. Como eu falei no início, o autor simplesmente está escrevendo e de repente ele percebe que esses elementos, né, que ele está trabalhando no momento são iguais ou muito parecidos aos que ele já usou antes. Essa situação é até bem comum e conforme o número de histórias que a gente escreve vai aumentando, a chance da repetição, obviamente, aumenta também, né? E o interessante é que tem muito autor por aí que nem percebe isso. Aí quem vai apontar esse problema é quem? O editor, ou os resenhistas, ou o próprio público mesmo, né? Daí a importância da gente manter um olhar atento, de exercitar o distanciamento na hora que está escrevendo, se imaginar no lugar do leitor. Eu já falei isso em outros vídeos, né? Esse olhar, o olhar de quem está de fora, né? Esse olhar pode e deve ser desenvolvido pelo autor e é questão de treino mesmo, né? Mas vamos lá, vamos junto que esse vídeo aqui vai ser grandinho, mas vai valer a pena, né? Então, como eu estava dizendo, nosso ponto de partida vai ser o autor que se encontra nessa situação, né? Que percebeu elementos repetitivos no seu trabalho atual. E nesse caso ele tem basicamente dois caminhos para seguir. Ele pode rejeitar essa repetição. E aí vem um processo de se aprofundar na pesquisa de referências, né, brainstorms, pensar a premissa novamente, ou parte dela, enfim, modificar, né, o que for preciso até que essa semelhança entre os elementos não exista mais, ou que ao menos não seja mais percebida com tanta facilidade pelo público, né. Esse é o modus operandi de muita gente e é uma opção legítima, né, eu mesmo já fiz isso várias vezes, não tem nada de errado, né. Mas a questão é que tem outro caminho que o autor pode seguir e que, além de ser menos trabalhoso, né, ele pode até ser mais produtivo, gerando ideias para novas premissas, principalmente se você pretende desenvolver um universo compartilhado para suas histórias, né? Sem falar que muitas vezes a ideia na qual o autor está trabalhando no momento e que ele está achando sensacional, muitas vezes depende justamente desse elemento de repetição, né? E jogar fora esse elemento significa jogar fora a ideia inteira, abandonar toda a ideia, né? Então o que ele pode fazer, né? O autor, nesse caso, ele pode abraçar a repetição, né? Transformando a repetição em um elemento recorrente. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, né? Então quais são as diferenças básicas, né, entre a repetição e os elementos recorrentes? Em primeiro lugar, é que a repetição ela é inconsciente, né? Ela não foi trabalhada pelo autor, ela acontece por acidente. E isso tem a ver com aquela questão que eu falei sobre não treinar o olhar, né? O autor não aprender a enxergar a sua obra como alguém de fora e tudo mais, né? A repetição também costuma confundir o leitor, né? A repetição mal trabalhada ela não acrescenta muita coisa à história, ela só aumenta o número de palavras que o leitor precisa ler, né? Então ela gera um certo ruído desnecessário. E a pior coisa, na minha opinião, é que ela gera uma impressão negativa para o leitor, porque dá a impressão de que o autor não tem imaginação, né? Ou ele é limitado. E a gente não quer ser visto assim pelo nosso público, né? Vamos dar uma olhadinha então agora nos elementos recorrentes, que por sua vez são intencionais, né? Ou seja, eles não estão ali por acaso, né? E cabe ao autor deixar isso claro para o leitor, né? Eles são fruto da criatividade do autor na hora dele unir pontas soltas, né? E apresentar soluções. E a gente vai falar disso já já. O elemento recorrente ele gera um senso de familiaridade. Dá uma noção de que aquele mundo tem mais profundidade, né? Que ele é mais vivo. É só pensar na gente quando a gente assiste um filme ou a um episódio de uma série ou um livro que pertence a uma série de livros, né? Como a gente gosta de reconhecer algum elemento que já apareceu antes ou em outras histórias ou em outras situações, né? Então, ao contrário da repetição, né? O elemento recorrente é visto como positivo.
pelo público leitor. Então, já que a gente já tem aqui um pouquinho dos conceitos apresentados, vamos partir para alguns exemplos para ver como é que isso funciona na prática, né? Assim vai ficar mais fácil de entender. Então, vamos imaginar que um autor está no meio da escrita de uma história nova, em que a protagonista tem um problema de saúde e ele percebe que isso é meio que um padrão nas estruturas das histórias dele, né? Ele já tem, por exemplo, 2 histórias já escritas com essa mesma estrutura básica, né? Vamos escrever essa estrutura aqui para a gente começar a trabalhar. Vamos dizer que seja isso. Então é só uma ideia, né? Não está nem bem escrita nem nada, é só para a gente começar a brincar aqui. Um jovem casal se conhece, se apaixona e quando tudo parece perfeito, a mulher fica doente, ou então já estava doente, tem pouco tempo de vida e precisa revelar isso para ele. Então aqui a gente tem muito por cima os protagonistas e um conflito, né? Meio que uma premissa para a gente começar a trabalhar a partir daí. Em primeiro lugar, isso aqui é uma baita repetição, né? Imagina só mudar levemente as características dos personagens, de repente o cenário, e basicamente reescrever essa mesma história 2 ou 3 vezes, né? É claro que aqui eu estou exagerando para ficar mais fácil de trabalhar, mas existem exemplos reais, né? Mais ou menos sutis que esses, mas eu não vou citar aqui. Bom, nesse caso aqui o autor tem toda a razão, se ele não quiser lançar um terceiro livro seguindo esse mesmo padrão, né? Mas ele tem outras possibilidades, ele não precisa jogar a história fora ou reformular tudo. De cara a gente já pode dizer que o principal problema aqui, nessa minha premissa, é a superficialidade da coisa toda, né? Essa premissa aqui em si é genérica, né? Ela não tem nada demais, mas é muito provável que existam mais coisas nessas histórias hipotéticas aqui, né? Que a gente está fingindo que ele já escreveu e que podem ajudar. E nesse caso o autor pode passar um tempinho tentando identificar, por exemplo, os temas de cada história, né? E além do conflito gerado pela doença, né? E aí vamos fazer uma simulação dessa atitude do autor, né? Vamos supor que o autor está escrevendo sua terceira história, interrompeu porque percebeu essa padronização e a saída que ele encontrou, sem se livrar da premissa nova, né, e escrever alguma coisa completamente diferente, foi investigar o que ele escreveu nas outras histórias que podem parecer um diferencial, sendo que esse diferencial, de preferência, precisa dialogar com as outras histórias. Então vamos fazer uma simulação aqui. Digamos que na primeira história, que já foi escrita, já foi lançada, né, a protagonista desejava encontrar os pais desaparecidos. E aí ela se apaixonou e logo depois adoeceu. Então a gente pode usar como tema aqui o abandono, né? Ou separação. Então isso aqui é alguma coisa que a gente tem além da premissa básica, né? Alguma coisa que está ali escondida na história de alguma maneira, né? Vamos para a história 2. Que na nossa hipótese aqui também já foi escrita, está prontinha, né? Foi feita anos atrás, né? E nessa a protagonista pode estar viajando pelo mundo, né? Ela está conhecendo lugares diferentes e em um determinado ponto acontece a mesma situação, né? Ela se apaixona e tem que lidar com um problema de saúde enquanto isso, né? Só que aí nós temos como tema a descoberta, né? Já que ela está conhecendo o mundo, né? E pode estar descobrindo uma nova cidade, por exemplo, né? E aí o autor, sem ter escrito nada de novo, já começou a melhorar as histórias que já estão escritas, né? Porque agora ele tem um parâmetro para escrever a terceira história, né? Qual seria o tema da terceira história, né? Segundo isso aí. E a protagonista pode também ter conhecido alguém e passado pelo mesmo problema de saúde, né? Mas agora pode ser o que o problema? Redenção, né? Ou perdão, né? Reencontro. São possibilidades, né? E tendo isso em mente enquanto ele está pensando nessa terceira história, né? E partindo desse ponto em que ele está trabalhando alguma coisa complementar, né? Um fechamento de uma trilogia, por assim dizer, né? A gente já não tem mais tramas repetidas, e sim complementares, né? Então o autor pode nem ter pensado em nada disso quando ele escreveu a história 1 ou a história 2 em relação a esse subtexto, em relação ao tema de cada trama. Mas conforme ele investigou com outro olhar, conforme ele teve um olhar de quem está de fora, né, e olhou a obra como um todo,
Agora ele está capacitado para enfatizar essas características na história 3, e aí ele justifica as três histórias. De repente, essas três protagonistas sendo parecidas, elas foram intencionais, né? Como eu tinha falado aqui na questão do elemento recorrente, né? Nesse caso, ele está trabalhando então numa trilogia, uma trilogia que investiga a alma humana e tem como elemento recorrente a doença, a fragilidade do corpo. Então ficou um pouco melhor, né? Se a gente pensar nisso. E eu tenho certeza que se isso aqui for uma situação real, né, e o autor passar mais do que 10 minutos pensando, né, diferentemente do que eu fiz aqui, vai ficar mais legal ainda o trabalho dele. E o melhor de tudo é que ele não precisou reescrever uma palavra das histórias que ele já tinha lançado ou escrito, né, como eu falei, e muito menos se desfazer da ideia nova. Ele simplesmente precisou mudar a abordagem de trabalho. Então, só para fechar aqui, né, a justificativa dele vai ser: estou escrevendo uma trilogia sobre a alma humana. E o elemento recorrente, no caso, entre os três livros, né, é a brevidade da vida, a fragilidade do corpo. No caso, a doença das protagonistas, né? Mas essa não é a única ferramenta que o autor pode usar para trabalhar os elementos recorrentes. Ele pode não querer abordar subtextos ou usar os temas das histórias para justificar a repetição, por assim dizer. Então vamos pensar exclusivamente nos elementos da trama, né? Naquela premissa que a gente trabalhou. Né? Então, voltando àquela premissa, né? Jovem casal se conhece, se apaixona e quando tudo parece perfeito, a mulher fica doente, ou então já estava doente, tem pouco tempo de vida e precisa revelar isso para ele. Uma boa ferramenta utilizada por muitos autores é a de identificar esse elemento recorrente e procurar levá-lo a direções diferentes, né? Tentar aprofundá-lo, buscar explicações para aquilo ter acontecido, de repente gerar uma espécie de conclusão, uma próxima história, né? E, por acaso, isso também é o que se usa em muitas séries, principalmente aquelas que têm temporadas renovadas, né? E o autor só pensou em história para a primeira ou para a segunda, então ele acaba recorrendo a isso também, né? Vamos ver aqui como é que isso funciona, mais ou menos. Né? A solução mais óbvia que eu consigo pensar agora para esse nosso elemento recorrente aqui é a de que essas doenças têm uma causa comum, algum elemento que não apareceu ainda nas histórias, né? Essa causa pode ser até mesmo outro personagem, né? Pode surgir aí então um vilão, né? Ou pelo menos um antagonista. E aí as motivações dele, né, as explicações como ele conseguiu, né, fazer isso e o porquê, são ideias que o autor pode desenvolver. E isso pode alterar drasticamente a direção dessa terceira história que ele está escrevendo. Né? A história agora pode ganhar um ar de suspense, né? Ou um policial, né? Ou mesmo virar uma história de terror, porque aí vai ter toda a questão da investigação das causas misteriosas para essa doença. Né? E se o autor dessa história estiver trabalhando no mundo de fantasia, fica melhor ainda, né? Mais fácil ainda, com mais possibilidades de desfecho. Né? Por exemplo, a causa dessa doença pode ser que as três possuem fragmentos de algum item mágico. Né? Ou seguindo as cartilhas dos contos de fadas, elas podem ter recebido algum tipo de maldição. E nesse caso a história não precisa ser nem de alta fantasia, a gente tem comédias românticas que têm tramas parecidas, né? E aí a gente tem perguntas que a gente pode fazer, né? Por que só mulheres? Por que só quando elas se apaixonam que isso acontece, né? E o autor pode inclusive incrementar a premissa da história ou direcionar a premissa da história para a questão de impedir que essa terceira mulher sofra do mesmo mal, né? Ou uma quarta, de repente, né? Uma quarta protagonista numa nova história. Enfim, basta ir fazendo as perguntas, né, e as próprias respostas vão preenchendo as lacunas e aprofundando uma espécie de universo compartilhado aqui, né, entre essas três histórias do nosso autor aqui hipotético. Né? E por isso que eu falei sobre criatividade para amarrar pontas soltas lá no início, né? Porque o autor, diante dessas possibilidades, ele vai sempre ter ideias novas para criar novas premissas, né, e expandir o seu próprio mundo e usar um elemento recorrente como combustível para isso. Bom, agora que eu já falei um pouquinho sobre o conceito e sobre a parte da trama, vamos falar sobre outros elementos da história, como por exemplo personagens, né? Existem também várias formas de se lidar com semelhanças e transformar as repetições em elementos recorrentes quando a gente fala de personagem. O primeiro e mais fácil é unir dois personagens parecidos em um só. Né? Então, se você está no meio de uma história e percebe que seu personagem tem a mesma aparência, a mesma personalidade ou habilidade que o outro, já publicado, né? Por que não fazer esse personagem já existente ser o protagonista da nova história?
né? E dependendo da sua linha do tempo, o personagem pode até surgir mais velho ou mais jovem, o que é melhor ainda, né? Mas dá para trabalhar personagens parecidos usando outras soluções também. Por exemplo, personagens com poderes e habilidades semelhantes podem ter estudado com o mesmo professor, ou a fonte dos poderes dos dois é a mesma. E aí cabe ao autor desenvolver esse professor ou essa origem, e ele já tem mais ideias para usar em outras histórias, né? Personagens com os mesmos costumes, modos de vestir, jeito de falar, né, e por aí vai, são uma grande oportunidade de dar formas a culturas, né, grupos sociais no seu mundo. Eles podem ter vindo de uma mesma região ou pertencer a uma sociedade secreta. Isso é interessante, né? E dá para pensar em exemplos bem mais mirabolantes e criativos que esses, né? Eu só quero aqui ilustrar o conceito mesmo. Já sobre repetições de ambientação, tem autores que situam suas histórias em lugares parecidos e que só mudam o nome, né? Mas tem sempre as mesmas características. Ou é uma cidade chuvosa, ou é na praia, ou aquele vilarejo perto da floresta, bem padrão, né? Se a gente for parar para pensar, não tem nada de errado com isso, né? No mundo não existe um vulcão só, um grande rio só, um porto, né? Mas a gente sempre pode ver se não tem um jeito de mostrar melhor os lugares que a gente já tem. Em vez de criar uma cidade nova com características semelhantes, dá para detalhar e ampliar outra região ainda não explorada de uma cidade já escrita, né? O leitor que gostou dessa ambientação em uma história anterior certamente vai gostar de conhecer um pouco mais dela na nova história. E é legal procurar também por lugares que foram citados só de passagem ou mostrados muito rapidamente e ver se não é possível situar as novas cenas nesses lugares. Bom, como eu falei, a minha ideia com esse vídeo é só apresentar essa questão, né, essas diferenças entre a repetição e os elementos recorrentes. Ainda tem bastante coisa para falar sobre isso, eu pretendo voltar ao assunto mais para frente. E da próxima vez que você identificar uma repetição na sua história, experimenta aí, vê se não dá certo transformar essa repetição em elemento recorrente, em vez de abandonar toda a sua nova ideia. Esse é um dos caminhos mais interessantes para se trabalhar a criação e desenvolvimento de mundos. E se você gosta de escrever, aqui em cima tem os links para 2 séries do canal. Na primeira, Planos em Prática, você me vê desenvolvendo histórias enquanto eu realizo exercícios de escrita. E na segunda, nós trabalhamos juntos. Era isso para o vídeo de hoje. Abraços e até a próxima.